Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. Já faz tempo que eu não faço os vídeos, né? Umas 2 semanas, faço reviews devido à correria, o tempo, que é escasso, mas nessa semana estarei voltando, né, a gravar, principalmente voltando à série de exposições da Carta de Paulo aos Romanos e o livro de Sofonias, que nós iniciamos uma série de exposições nos profetas menores. Concluímos Malaquias, estamos em Sofonias e vamos iniciar o capítulo 2 de Sofonias e o versículo 18 em diante do capítulo 8 de Romanos. Ok? Espero que vocês acompanhem, comentem, façam seus comentários positivos ou negativos, que é de suma importância para esse humilde e pequeno canal. E dessa feita estarei indicando aqui esse que é um dos melhores comentários de Mateus, muito conhecido, todo mundo conhece esse comentário, principalmente o comentarista, que é o D.A. Carlson, que dispensa apresentações, todos nós conhecemos a sua extensa ficha, ou seu extenso currículo acadêmico, dos maiores doutores em Novo Testamento, professor de Novo Testamento, de exegese, de hermenêutica, de grego. Falar de D.A. Carlson é chover no molhado. E essa série da Shed, que a Shed está lançando, essa série original foi lançada já faz muitos anos nos Estados Unidos e ela está completa. E a Shed, juntamente com a edição Vida Nova, ou Edições Vida Nova, estão lançando, né? Já lançaram aí o comentário de Isaías, do Alec Moutier, que é o único do Antigo Testamento, mas eles irão lançar mais, né? Porque o Antigo Testamento também dessa série está completo, em inglês. Lançaram os 4 evangelhos, Lucas e Marcos são comentados por James Edwards. Eu já fiz o review dos dois aqui, de ambos aqui. E o comentário de João e Mateus, D.A. Carlson. Tem um comentário de Tiago, que acabou de sair. Faz uns 3, 4 meses que saiu, né? Do Douglas Moore. E também o comentário de Colossenses e Filemon, do Douglas Moore. O comentário de Colossenses e Filemon, eu já fiz o review aqui. Tá? O de João, de Marcos e de Lucas também fiz o review aqui no canal. Procure que você vai encontrar esses materiais todos aqui, tá? Com os reviews que eu fiz de ambos. De ambos não, de todos, né? De todos. Só falta aí o Alec Moutier e o comentário de Tiago. E esse ano tudo indica que a Shed vai lançar o comentário de Romanos, do Douglas Moore. Os comentários mais esperados aí. Um dos melhores comentários do mundo da Carta de Paulo aos Romanos. E esse comentário aqui, o comentário de Mateus, juntamente com o de Lucas, de Marcos e de João, é, na minha opinião, os melhores comentários que temos dos evangelhos. Nós temos aqueles comentários de capa vermelha da cultura cristã, escrito por Simon Kistemaker e William Hendrickson. O William Hendrickson começou, né, mas ele morreu em 1980, e Simon Kistemaker terminou a sua obra, né? Os 4 evangelhos, quem comenta é o William Hendrickson. São excelentes comentários, grandiosos comentários, mas na minha opinião, esses comentários são melhores porque são mais exaustivos, ok? Exaustivos. Então, é um comentário que o D.A. Carlson, ele vai comentar versículo por versículo, capítulo por capítulo, perícope por perícope, parte por parte. Enfim, ele vai esmiuçar o Evangelho de Mateus. E aqui está, queridos, para você ver que essa obra é de peso, né? A primeira edição dessa obra é de janeiro de 2011. Foi lançada aqui. Aí teve 3 reimpressões. 3 reimpressões. Agosto de 2014, abril de 2017 e ano passado, né? No mês de julho. Isso mostra que a obra é bastante vendida, né? Vende bastante. Aqui está o prefácio, abreviações, introdução e comentário, que é o sumário. Vamos aqui ampliar. Aqui está o prefácio.
abreviações gerais, né? Para você se situar quando você estiver lendo o comentário. Abreviações para periódico de trabalho de referência. E aqui estamos na introdução. Tá? Que a introdução ele vai tratar sobre todo o livro, o contexto histórico, cultural, para quem escreveu, por que escreveu, enfim. Vai tratar sobre tudo isso. Aqui ele começa a crítica de Mateus. Ele começa lá com a historicidade dos pais da igreja, porque a tradição que atribui, né, esse evangelho a Mateus, como Lucas, como Marcos, como João, os 4 evangelistas, né, que o evangelho é um só, na visão de 4 evangelistas. Então, qual é a fonte que nós temos para falar que foi eles que escreveram, né? É os pais da igreja, começando lá com os pais apostólicos, né? Papias, aí depois você passa ali por outros pais da igreja, como Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, e por aí vai. Então eles corroboram falando, né, citando os comentários, ou melhor, citando os evangelhos, falando do evangelho de Marcos, do evangelho de Mateus, do evangelho de João, do evangelho de Lucas. E com isso, deu credibilidade, autenticidade que esses evangelhos de fato foram escritos por esses homens, ok? Por esses homens. Devido os pais da igreja estarem mais próximos dos apóstolos do que nós. Então tá aqui, ó, crítica de Mateus, história e teologia, o problema sinótico, unidade, autoria, data, lugar de composição e destino, motivação e propósito, canonicidade, texto, temas e problemas especiais, cristologia, profecia e cumprimento, lei, né? Igreja, escatologia, os líderes judeus, missão, milagres, a compreensão e a fé dos discípulos, né? Que tudo ele vai tratar em temas e problemas especiais. Depois, o gênero literário, né? Que é o evangelho, que é o gênero evangelho. O que é o gênero evangelho? Ele trata de quê? Ele fala de quê? Normalmente, o gênero evangelho trata de biografia ou autobiografia. Então, os 4 evangelistas, eles falam da pessoa de Cristo Jesus. É uma biografia da vida e do ministério de Cristo Jesus, né? Onde cada um escreve com suas perspectivas. Mateus, a perspectiva judaica, escreve para uma comunidade judaica, por isso ele cita muito o Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, genealogia. Lucas escreve para os gregos, Marcos escreve para os romanos, e João, ele escreve o seu evangelho para combater o gnosticismo e várias heresias como o docetismo, né? E possivelmente alguns falam que ele escreveu essa igreja, esse evangelho, ele escreveu esse evangelho, o Evangelho segundo João, para a igreja de Éfeso, né? Inclusive alguns falam que ele estava em Éfeso quando escreveu esse evangelho, e ele escreveu logo após ao Apocalipse. Quando ele escreve o Apocalipse, tempos mais tarde ele escreveu o seu evangelho. Mas esse comentário aqui, que é o comentário de Mateus, o D.A. Carson, assim como ele comenta também o evangelho de João, que eu fiz o review aqui, ele vai esmiuçar, né, todo esse evangelho, explicar, e você vai entender. Então tá aqui o gênero literário, como tem um gênero literário que é a poesia, né, carta, epístola, o gênero apocalíptico, enfim. Então é excelente, excelente. Aqui está, entre o gênero literário aqui, olha, fala do evangelho, midrash e vários gêneros. Aqui tem a bibliografia, né, que são comentários selecionados sobre Mateus, outras obras selecionadas, artigos selecionados, material não publicado, estrutura e esboço. E aqui ele começa, né? A crítica de Mateus, que é o primeiro ponto aqui, ó. Tá? Aí ele vai começando a detalhar, trazendo toda a historicidade, tá? Não vou ler aqui para nós ganharmos tempo, ok? E aqui, ó, gente, várias notas de rodapé. Vou colocar aí 95%,
né? Sempre você vai encontrar 95% dessa obra aqui, notas de rodapé, ele citando outras obras, outros comentários, outros teólogos, né? Principalmente em relação às palavras que aparecem ali em grego, né? Que tem várias vertentes, ou várias traduções. Inclusive o problema sinótico que ele aborda aqui, todo teólogo que vai escrever ou comentar sobre os evangelhos ou uma introdução aos evangelhos fala desse problema sinótico, porque a Papias atribuiu, dizendo que, e falou, na verdade, que Mateus escreveu o seu evangelho em hebraico, né? Depois passou para o aramaico e depois ele fez uma tradução para o grego. Mas nós não temos o evangelho de Mateus em hebraico nem em aramaico, nós temos em grego. Se por acaso um dia encontrar algum pergaminho, algum manuscrito, né, do evangelho de Mateus em aramaico e em hebraico, aí sim. Mas até agora nós não encontramos, né, os teólogos aí, os arqueólogos, aqueles que estudam os manuscritos aqueles que estudam, né, os manuscritos nunca encontraram. E possivelmente não vai encontrar, né? Não vai encontrar. Então, esse é um dos problemas sinóticos, né? Que ele aborda aqui também. História e teologia. Deixa eu correr aqui o problema sinótico, que eu falei para vocês. Ele aborda aqui. Autoria, data, foi a data aproximadamente que Mateus escreveu esse evangelho, lugar de composição e destino. Muitos estudiosos consideram Antioquia o lugar de composição do evangelho. Antioquia era uma cidade de fala grega, com substancial população judaica, e a primeira evidência clara de alguém usar o evangelho de Mateus vem de Inácio, bispo de Antioquia, no início do século II. Aí tem outros lugares também, né? Que os possíveis lugares que Mateus deve ter escrito, como talvez ele escreveu em Alexandria, em Edessa, em província da Síria, né? Tiro, Cesareia Marítima, enfim. Há uma briga aí no campo teológico. Motivação e propósito. Vamos correr aqui. Temas e problemas especiais. Canonicidade e texto. Aqui em temas e problemas especiais, vai falar da cristologia em Mateus. Profecia e cumprimento. Mateus cita muito o Antigo Testamento. Inclusive, você tem que ter, se você não tem, aquele comentário do uso do Antigo no Novo Testamento, onde vai estar lá todas as citações, né, de Mateus em relação ao Antigo Testamento e as profecias que se cumprem da pessoa de Cristo, que é o Messias, que Mateus demonstra no seu Evangelho que Cristo é o Messias e ele que cumpre todas aquelas profecias que os profetas falaram no Antigo Testamento. Isso é interessante. A lei, a igreja, escatologia, os líderes judeus, a missão, milagres, o gênero literário. Vamos lá. Depois que terminar, que tem a bibliografia, que são os comentários selecionados sobre Mateus, que são bastante. O D.A. Carson, ele consultou, olha tanto de obra aqui, comentários que ele consultou sobre Mateus, né? Aí vem a estrutura e esboço. Interessantíssimo. Aqui está todo o esboço do Evangelho de Mateus, né, do capítulo 1 até o capítulo 28. Todo o esboço. Tá? Após o esboço,
Aqui tem a Palestina na época de Jesus, que é um mapa, né? Jerusalém na época de Jesus. E aqui começa o texto e a exposição. Ele comenta capítulo por capítulo, versículo por versículo, perícope por perícope, parte por parte. Então é um comentário exegético de Mateus, como toda essa série, né? Comentário exegético. Que é o prólogo, a origem e o nascimento de Jesus Cristo. Aí vem a genealogia de Jesus, capítulo 1, de 1 a 17. Que está o texto, a exposição do texto, e ele começa os comentários, né, comentando aqui o versículo 1 e assim sucessivamente, tá? É assim que ele trabalha. Deixa eu correr aqui. Aqui os versículos 18 e 25. No capítulo 1, aqui está o texto e a exposição. Vamos continuar aqui. Deixa eu ir logo para o capítulo 5 ali. E sempre no final, vai me esquecendo, né, sempre tem as notas em relação a alguns versículos, como o versículo 18, né? Aqui ele traz os manuscritos, as palavras que aparecem no grego, né? Que às vezes tem discordância entre os teólogos. Tem palavras que são polissêmicas, né? Dependendo do contexto e do texto, ela muda. Aqui o versículo 19, usando, né, a exegese. Versículo 20, versículo 21. São notas assim maravilhosas. Versículo 22. Né? Essas notas assim maravilhosas. E aqui o capítulo 2, de 1 a 12, que é a visita dos magos. Aqui está o texto, a exposição. Deixa eu pegar aqui o capítulo 5, o Sermão do Monte. Os versículos 1 e 2, ele faz uma exposição sobre o Sermão do Monte, o que é o Sermão do Monte. Tá? E deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. O reino dos céus, suas normas e testemunho. Capítulo 5, de 3 a 16. Vamos que o Sermão do Monte abrange aí 3 capítulos, né? Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Que está também nos sinóticos. Né? Que está em Lucas e Mateus. Chamada aí, ou melhor, que está em Lucas e Marcos. E também em Mateus, né? Por isso são sinóticos. Semelhantes ou parecidos, porque a passagem que está em um está em outro, tá? Então está aqui as normas do reino, capítulo 5, de 3 a 12. As bem-aventuranças, que é a primeira parte, versículos 3 a 10. Aí no versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Aí ele vai começar a comentar. E olha o que ele vai falar sobre essa expressão pobre de espírito. A gente vai fazer primeiro uma exposição da palavra grega, né? Bem-aventurado, que significa, vai para o Antigo Testamento, vai falar da Septuaginta, vai fazer uma exposição longa aqui, tá? E depois ele vai fazer, né, um comentário maravilhoso. Mas antes de aqui, eu até grifei aqui, até marquei, ó, para ler para vocês. Olha só. Contudo, ele começa aqui, ó, contudo, o equilíbrio bíblico é fácil de ser abiltado, né, ou alterado. O imperador Juliano o Apóstata, que foi o imperador que tentou resgatar de novo, trazer o paganismo de volta para Roma, para o Império Romano e eliminar o cristianismo, ele não conseguiu. Tá? Supostamente, ele, sabendo desse texto, conhecendo esse texto, o Sermão do Monte, né, supostamente disse com maldosa ironia que queria confiscar as propriedades dos cristãos para que todos eles se tornassem pobres e pudessem entrar no reino dos céus. Né? Vagabundo safado, né? Aqui, em outras passagens, o rico, por sua vez, descarta com muita facilidade o ensinamento de Jesus sobre a pobreza. Veja comentários sobre o capítulo 6, versículo 24. Como meramente, né, meramente atitudes e confundem sua acumulação de bens com boa administração dos recursos concedidos por Deus. O livro God and Mammon, Deus e Mamon, do R.T. France, apresenta um excelente equilíbrio em relação a esses assuntos. Aqui ele começa.
Pobre em espírito não é a falta de coragem, mas reconhecer a bancarrota espiritual, que você não é nada, que você é um pecador, que você é um miserável. O pobre em espírito confessa seu desmerecimento diante de Deus e sua total dependência dele. Por essa razão, os que interpretam o Sermão do Monte como lei e não como evangelho, seja por meio da reconstrução histórica de H. Widge, seja por meio do dispensacionalismo clássico, que ele vai citar ele mesmo, né? De A. Carson, aquele livro que ele lançou, o Sermão do Monte, que chama o sermão de pura lei, embora reconheça que seus princípios têm uma bela aplicação moral para cristão, tropeça na primeira sentença, que ele cita John Stott sobre o Sermão do Monte. O reino dos céus não é concedido com base na raça, nos méritos conquistados, no zelo militar e bravura de zelotes, nem na riqueza de um Zaqueu. O reino é concedido aos pobres, aos desprezados publicanos, às prostitutas, aos que são tão pobres que sabem que não podem oferecer nada e não tentam fazer isso. Eles clamam por misericórdia e só eles são ouvidos. Esses temas são recorrentes em Mateus e apresentam as exigências éticas do sermão em um cenário que não trata a conduta resultante delas como uma condição para entrar no reino que as pessoas têm de alcançar por si mesmas. Tudo deve começar com a confissão de que elas por si mesmas não alcançam nada. Revelações posteriores do Evangelho, nos anos após o ministério terreno de Jesus, não mudam isso. No último livro do cânon, que é o Apocalipse, a igreja estabelecida também deve reconhecer sua posição precária, quando afirma ser rica e falha em ver a própria pobreza, né? Espiritualmente falando, que é a igreja de Laodiceia. Interessante, né? Aí ele continua: o reino dos céus pertence aos pobres em espírito. São eles que desfrutam do reinado do Messias e das bênçãos que ele traz. Eles aceitam alegremente seu papel e participam da vida do reino. A recompensa na última bem-aventurança é a mesma que na primeira. A estrutura literária, uma inclusio ou envoltório, estabelece que tudo incluído nela diz respeito ao reino, isto é, as bênçãos das bem-aventuranças intermediárias são bênçãos do reino, e as próprias bem-aventuranças são normas do reino. Interessante, né? Embora as recompensas dos versículos 4 a 9, de 4 a 9, sejam futuras, né, serão consolados, receberão a terra por herança, etc., a primeira e a última são presentes, pois deles é o reino dos céus. Todavia, não se deve levar em muita consideração esse aspecto, pois o tempo presente pode funcionar como futuro. O tempo futuro pode enfatizar certeza, não mera futuridade. Que ele cita Teisker no seu comentário do Evangelho de João. Aí ele conclui aqui, que eu não vou ler, né? Pra gente ganhar tempo. Ele conclui aqui. Aí vem o versículo 4, né? Que é os bem-aventurados. Deixa eu pegar aqui mais uma citação. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Aí ele fala que alguns comentaristas negam que esse pranto, esse choro, né, seja pelo pecado. Outros entendem que o pranto é por algum tipo de infortúnio. A realidade é mais sutil. O remanescente piedoso da época de Jesus chora por causa da humilhação de Israel, mas entendem que esta vem de pecados pessoais e corporativos. O salmista testifica: rios de lágrimas correm dos meus olhos por tua lei, porque a tua lei não é obedecida. Quando Jesus pregou o reino dos céus está próximo, ele, como João Batista, antes dele, não esperava lágrimas jubilosas, mas contritas. O próprio Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, chorou quando ele foi ressuscitar Lázaro, né? E
Esse choro é de quebrantamento, é de contrição. E em relação aos que choram aqui, é o choro espiritual, é o choro pela desgraça humana, é o choro pelo pecado humano, né? É o choro de sensibilidade, é um choro da graça, é o choro de misericórdia. Martin Lloyd Jones, aquele fenomenal, a sua fenomenal exposição, os estudos do Sermão do Monte, ele fala sobre isso. Aí ele continua. Cadê? Não basta reconhecer a bancarrota espiritual, pessoal, com um coração indiferente. Chorar pelos pecados pode ser profundamente comovente, que ele vai citar o Antigo Testamento, e pode cobrir uma percepção global e também pessoal do pecado de nossa participação nele. Paulo entendia bem esses assuntos. Consolem o meu povo. Esta é a resposta de Deus em Isaías 40, capítulo 40, versículo 1. Essas duas primeiras bem-aventuranças aludem deliberadamente às bênçãos messiânicas de Isaías 61, de 1 a 3, confirmando-as como escatológicas e messiânicas. O Messias vem para conceder o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Mas essas bênçãos, já realizadas parcialmente, só serão plenas na consumação dos tempos e dependem do Messias que vem para salvar seu povo dos seus pecados. Os que afirmam vivenciar todas as alegrias do reino sem lágrimas se enganam quanto à natureza do reino. Interessante, né? Aí vem o versículo 5 aqui, ó. Bem-aventurados os humildes, pois eles... Opa! Vocês perdoem aí que a mão bateu aqui no... Mexi no celular aqui. Bateu no suporte, né? Que tá sustentando o celular. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Que é o versículo 5. Ele vai explicar e aplicar esse texto. E assim sucessivamente. É um comentário maravilhoso, querido. Comentário maravilhoso. Onde D.A. Carson faz uma exposição gloriosa, majestosa, maravilhosa desse maravilhoso evangelho, o evangelho de Mateus. E se vocês gostaram de mais uma exposição, ou melhor, de mais um review, né? Mais uma exposição de uma obra, mais um review de uma obra, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, acione o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça do like. Às vezes o vídeo tem muita visualização, mas não tem like. Viu o vídeo, gostou? Deixa, ó, o seu joinha. Deixa o seu joinha aí, o seu ok, tá certo? Pois ele nos ajudará bastante no crescimento desse pequeno e humilde canal, tá bom? Faça seus comentários se você gostou, se você não gostou, tá? Aqui é um canal democrático, eu não vou apagar seu comentário mesmo, que seja um comentário de crítica, vai ficar aqui, tá? Vai ficar aqui. Então, anuncie também, divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, para todos aqueles que gostam de bons materiais, de bons comentários bíblicos, bons materiais teológicos, acadêmicos e exegéticos. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Graça e paz. Até os próximos vídeos.